da chegada dos portugueses aqui no Brasil até a estruturação da sociedade colonial. Lembrando alguns fatores que a gente sempre precisa lembrar. Boa noite, Willy. Se a gente entende a estrutura, a história é desenhada em nossa mente. Se a gente entender a sociedade era baseada na forma de produção plantation, a gente entende a sociedade era latifundiária, lembrando que latifúndio é uma grande propriedade. Monocultura, produção de uma só cultura, nesse caso em específico, o açúcar, latifundiária, monocultura escravista, ou seja, o uso do escravo. E por último, para mercado exterior. Tudo era produzido e até hoje em dia é produzido pelos brasileiros. Tem uma péssima qualidade de ir para o exterior. As frutas, verduras, alimentos em geral, e são vendidos aqui no Brasil, geralmente são produtos de segunda linha. Produtos com melhores qualidades. Quem já teve a oportunidade de entrar em um aeroporto, na parte de voo internacional, sabe? É só fruta, tamanho da maçã. Então, essa é a nossa estrutura colonial. Se você tem essa sacadinha, a parte de engenho, a parte da sociedade e a parte da política, dá para encaixar. Hoje, a nossa aula vai começar um pouco mais à frente. Tio, a gente já falou essa parte da economia, da sociedade, a história, o açúcar, mas hoje iremos para o nosso querido ouro. O Brasil, desde 1500, sempre procuraram ouro. Ouro no mercantilismo, lembra que mercantilismo é uma forma de produção na qual o rei administra o financeiro, a economia do país. O país tem a economia baseada nos fazeres do rei. O rei controlava a economia, controlava toda a sociedade em geral. Aí desde 1500, nada de ouro, metais preciosos, diamante, nada foi encontrado no Brasil. Isso fez com que o Brasil não fosse inicialmente tão atrativo como, por exemplo, as Índias. As Índias, no início da colonização do Brasil, dava muito mais lucro a Portugal do que o Brasil. Por isso, nesse primeiro período, nós vemos Portugal um pouco observação no que o Brasil tinha a mostrar. Isso é totalmente revertido com a descoberta do ouro. Tio, interessante. Vamos lá, calma. Primeiro, eu quero saber quem achou esse ouro. No Brasil, existia duas categorias que tinham a função de explorar o interior do Brasil, procurando entre tantas diversas coisas indígenas, procurar também escravos fugidos, e eles procuravam metais preciosos em geral. A gente vai chamar eles de bandeirantes. Os bandeirantes eram paulistas, para quem não sabe, paulista e mora em São Paulo, bem rústicos mesmos. Aqueles caras de pé no chão iam para o interior do Brasil fazer essas explorações. Os bandeirantes, em diversas explorações que fizeram, acabaram achando ouro, aonde hoje a gente chama de Minas Gerais, ali perto de Ouro Preto. Tá certo? A gente entende que as primeiras minerações aí no Brasil foram bem simples. Os garimpeiros eram bem
improvisados. E faltava tudo. Porque lembra, antes ao ouro, a gente teve um ciclo econômico da cana-de-açúcar no qual pouca gente poderia ter grana. O ouro não. O ouro, quem pegasse, era dele. Nesse início, ainda não existia a fiscalização severa, que acabará acontecendo, de Portugal, atraindo diversas pessoas de todo o Brasil e do mundo para Ouro Preto em busca do ouro, tá certo? Mas Ouro Preto estava pronto para isso? Não. Ouro Preto não. Ouro Preto, a gente está falando toda a parte da mineração, não estava preparado, eram pequenas vilas para essa chegada gigante, um êxodo, ou a mesmo uma imigração gigante de pessoas, tá certo? Fazendo o que essa região tivesse um certo avanço, um relativo avanço rápido na estruturação do local. Muita gente, diferente aqui dos engenheiros do açúcar, pegaram setores paralelos. Como assim, tio? O ouro ainda estava sendo garimpado no Brasil. E muita gente passava o dia garimpando, ou seja, procurando e achando ou não ouro. Mas chega em casa, tá lá 7, 8 horas da tarde, quer comer. E aí, vai comer o quê? Muita gente abriram ou fizeram setores paralelos de alimentação, roupa, artesanato, para poder fazer com que tudo fosse suprido no local. Por exemplo, a Shark, enfim, foi uma forma inventada por essas pessoas para poder trazer carne do Rio Grande do Sul para a área de Minas, tá certo? Mas por que a Shark em específico? Porque a única forma de transferir em uma distância tão grande dessa era colocar sal na carne. Sal, ele deixa por mais tempo a carne com boa qualidade, tá certo? Trazendo um pouquinho para nosso garimpo, vamos lembrar que um tipo de garimpagem feita aí no Brasil é a chamada de aluvião. Tio, o que é uma garimpagem de aluvião? É aquela superficial, é aquela e usa uma cesta, e essa cestinha, eita, aquela ali, ó. E essa cestinha, ela tinha a função de você botar na água e aí faz tudo. Olha, se tem ouro, se tem alguma coisa dourada dentro da cestinha. Lembra que o uso de escravo continua, tá certo? Até o final do Império, depois da independência, perto da Declaração da República, em exatamente 1988, continuamos usando escravo. Minha professora fazia muito uma pergunta de ser... a gente sempre tenta amparar. É instintivo do homem fazer listas, fazer comparações, identificar a diferença e as coisas iguais. Se na prova ou até mesmo no Enem houver essa comparação, a gente tem que lembrar que são momentos ruins e são apresentados de forma diferente, mas nos dois momentos os escravos sempre são prejudicados. Nesse momento aqui, mesmo tendo a relativa liberdade diferente dos engenhos, na qual eles eram presos 24 horas ou quase a vida inteira, nesse momento aqui, eles
gozavam de uma relativa liberdade. Mas não por isso ficamos felizes, pois os queridos brancos portugueses deram uma relativa liberdade aos escravos. Não, estamos falando aqui de um momento terrível, na qual os escravos, o momento de liberdade deles era ficar metade do corpo dentro da água fazendo essa procura por ouro. Quem já teve a oportunidade de passar um dia dentro da água, sabe, o corpo não consegue se manter dando, entre tantas outras coisas, espasmos, ou ficar formigando, ou até mesmo, eu me esqueci, ele tem o braço fica se contorcendo. É terrível igual. Mas, voltando de novo à parte do pega aos ouros, existiam dois tipos. Existiam as lavras, fixas nas datas, uso de escravos, técnicas sofisticadas, lembra? Sofisticadas para o tempo, ouro de mina. Essas lavras eram estruturas mais organizadas, mais estruturadas, de quem tinha mais dinheiro. Geralmente eram em lugares melhores e tinham histórico melhores de procuras de ouro. As fasqueiras eram mais simples, itinerantes, ou seja, móveis, elas não eram fixas, tá certo? Eram livres, várias pessoas iam poder ir para lá, técnicas mais rudimentares, principalmente uma cestinha, e o ouro em si de aluvião. Lembra, o Brasil conseguiu achar muito, muito, muito ouro. Muito desse ouro atraiu diversas pessoas de diversos lugares, ou ideias boas ou ruins, tá certo? Portugal, nesse momento, disse: a gente está perdendo dinheiro, porque o ouro, até a fiscalização real, não pagava impostos. Não existia imposto sobre ouro encontrado. Então, Portugal teve a seguinte sacada: começava uma fiscalização, tá certo? Ela começava a regulamentar a atividade mineradora. Em 1702, o regimento dos superintendentes, guarda-mores, em geral, né? E oficiais deputados para as minas de ouro. Então, cria-se aí todo um regimento para poder... Ai, alguém entrou. Entrou? Tá certinho? Iria-se aí todo um regimento para poder observar, fiscalizar para onde ou como esse ouro iria. Ai, calma. Serra Pelada também. Não, a Serra Pelada é outra situação. Terrível, igual, mas outra situação. A Serra Pelada, se eu não me engano, é no norte do Brasil. Ela é mais recente, mas é uma coisa... para quem já viu vídeos ou já viram alguns documentários, reportagem, sabe, ali era terrível, tá certo? Aqui é terrível igual, principalmente a pressão política e econômica do Brasil ser, neste momento, tudo virado para o ouro. Lembra? E quando a gente fala de ciclos, Joab, principalmente no Brasil, os ciclos econômicos, a gente está falando do Brasil se concentrar em alguma coisa. Tio, então a produção do açúcar parou? Não. A produção do açúcar até hoje continua, mas não era mais considerado o ouro branco. Ou seja, o seu valor não era tão alto. Muita gente do Nordeste
se desloca para as minas, fazendo sim, como o Joab disse, muito bem explicado, uma serra pelada. Quem tiver a oportunidade de ver o vídeo, é terrível, na qual todo mundo queria aquele 15 minutos de riqueza. Achei um pedaço de ouro. Serra Pelada é uma situação mais, vamos dizer assim, mais próxima da gente. Ela é mais relacionada à industrialização do mundo e à necessidade do mundo de matéria-prima, na qual muita gente, principalmente nordestinos, foram para lá em busca de minerar e por isso receber grana. Tá certo? Sabendo disso, vamos falar da estrutura política de Portugal aqui no Brasil, uma intendência de Minas. O governo especial para as zonas auríferas, diferentes vinculado a Lisboa, ou seja, era um setor separado para administrar a parte mineradora aqui do Brasil. Quais eram as funções dele? Policiamento nas áreas de mineração, cobrança de tributos, tribunal de primeira e última instância, ou seja, toda a estrutura, todos os três estados estavam bem, vamos dizer assim, estruturados. Quais são os três? Legislativo, judiciário e o executivo. Como? O judiciário, a parte de juízes, a gente tem um tribunal. Existia um tribunal específico para a parte mineradora, tanto de problemas pequenos como problemas gigantes, a última instância. A gente também tem o executivo, bem presente na área aurífera, com o superintendente. O cara administrava todo o setor. E a gente também tem a cobrança de tributos. Então, tudo bem organizadinho para poder administrar o que era considerado o centro político e econômico da colônia brasileira neste período. O superintendente, por exemplo, era alguém ligado diretamente à mineração, conhecedor da legislação vigente e defensor dos interesses da coroa. Então, ele tinha a função de defender o dinheiro que a coroa receberia ou já recebeu. Mas, tio, como a coroa conseguia receber tanto dinheiro? Cobrando impostos. Os impostos eram cobrados por todo o ouro e eram encontrados. Por isso, a importância da fiscalização na área mineradora, fazendo com que ela ninguém tivesse a oportunidade de fugir com ouro. Nesse momento, isso lança, por exemplo, no Brasil, a expressão tu é um santinho de pau oco. Quem não ouviu essa expressão? Por quê, tio? Era muito comum, por exemplo, as pessoas esconderem em todo tipo de lugar um pedacinho de ouro encontrado de Portugal. E uma dessas opções era... Vocês já viram aquele Santinho Maria, tantos santos, que são de gesso. Era ser oco para poder dentro guardar pedacinhos ou grandes pedaços, pequenininhos pedaços de ouro. Mais dente, cabelo. No cabelo mesmo. Porque como o ouro, a gente tem a impressão do ouro ser aquela coisa gigantesca. Mas pode ser só um pedacinho. Tem gente que botava dentro do cabelo, como se fosse caspa, dente, em tantos outros lugares. Tá certo? Tio, mas por que eles precisariam fazer isso? Vamos com calma. Toda vez que saíam de uma área de mineração, todo mundo teria que passar na casa de fundição. Essa asa de fundição tinha a função de observar se você pegou alguma coisa, ele fazia todo um confere
e tudo mais, e pegava os impostos, uma parte do ouro, e foi achado, tá certo? Esses impostos, a gente vai falar principalmente de dois, que é o quinto, um próprio termo fala, um quinto de tudo e era achado, seria levado ao, ao império, né? Seria uma parte do imposto, e a gente tem a derrama, cobrança dos quintos atrasados ou de imposto extraordinário. Toda vez que você fosse lá, a casa de fundição pegaria o produto, cortaria o seu pedaço e carimbaria dizendo: aqui está tranquilo, seria um ouro vigente, tá certo? Eu vou até ler a estrutura disso aqui para a gente não perder nada. Formas de arrecadação dos tributos pela coroa variaram durante o tempo. Uma das primeiras formas foi o quinto, 20% sobre o total minerado de ouro, prata ou diamantes. Devido às fraudes, o sistema foi substituído pela finta, quantia anual fixa de aproximadamente 30 arrobas, cerca de 450 quilogramas. O governo achou o sistema injusto em relação à Real Fazenda, propôs a elevação das cotas e a construção das casas de fundação. Então, temos a criação da casa de fundação. Qual era a função da casa de fundação? Para lá, todo o ouro era extraído, era extraído, deveria ser levado e fundido em barras, qualquer tipo de ouro. Depois, deduzida a quinta parte de seu valor, correspondente ao tributo. Só então poderia ser negociado, só onde ele recebia o selo real. O quinto passou a existir um sistema de captação, cobrança de impostos por cabeça de escravos, produtos ou não, de sexo masculinos ou feminino, produtivos ou não. Mineradores sem escravos também pagariam imposto por cabeça, no caso sobre si mesmo. E a derrama, cobrança dos quintos atrasados ou do imposto extraordinário. A derrama, em específico, é uma forma de cobrança de imposto quando o reino português decidia cobrar um imposto específico em um momento específico. Aí todo mundo chamava de derrama, era um imposto bem alto. Então, toda a sociedade mineradora era, sim, virada para a área de minas, para a busca pelo ouro, mas a gente vê existe vários mercados, estruturas paralelas, para que o ouro funcionasse com qualidade e sem perca de dinheiro e tudo mais. Tá certo? E quais foram as consequências de toda a estrutura aurífica, ou seja, do ouro aqui no Brasil? A gente primeiro tem o centralismo fiscal. Anterior à mineração, a gente vê a parte principalmente dos engenhos de açúcar sem uma fiscalização tão forte ou tão... Oi, Joab. Desculpa não ter respondido antes. Pode dizer aí. Se alguém achar ouro em qualquer parte do Brasil. Em tese, Joab, se eu entendi a tua pergunta, é se a gente achar ouro, petróleo, qualquer tipo de minério encontrado aqui no Brasil, pertence ao Brasil, ao Estado do Brasil. A gente recebe uma gratificação, mas pertence ao Brasil. É a mesma ideia se... Antigamente se tinha muito essa média, né? Ah, vou cavar e achar petróleo, o petróleo é meu. Não, petróleo, como o próprio termo diz, o termo a gente vai estudar mais para frente, petróleo é nosso. Parece ele perna longa dizendo é nosso, tá ligado?
Meu casal, se alguém assim entender. Tanto o ouro, como o petróleo, como todo o metal precioso é do estado do Brasil. Você pode receber, pode receber uma parte, um pagamento pelo encontro, mas ainda pertence ao Brasil. Lembrando que petróleo, além de pertencer ao Brasil, o único que pode tirar do solo do Brasil é a Petrobras. A Petrobras é a única que tem direito de retirar minérios do Brasil. Mas se tu achar ouro e, e pá, conta nós. Conta pra nós. Joga aí na roda. Seria uma boa ideia. A gente tá assim, só querendo saber mesmo. Só pela informação. A gente também tem a interiorização da colônia. Não fala, aí tá de sacanagem. Aí tá muito errada. A gente tem a interiorização da colônia. Lembrando, e tanto anteriormente, a gente só tinha o Brasil colonial. O Brasil colonial a partir do engenho de açúcar. O engenho de açúcar é litorâneo. Olinda, Itamaracá, Recife, são grandes exemplos da colônia brasileira. Então, com a chegada de Minas, com a chegada do ouro, das minas de ouro, foi-se entrando no Brasil, além de procura de mais ouros, metais preciosos, para gado, alimentação, plantio. Porque lembra, as pessoas precisam comer. Então se plantava produtos como frutas, verduras, criavam animais mais ao interior do Brasil. Aumento da população local, tanto de brasileiros em si, como de todo mundo, vinham para o Brasil para poder ter a sorte, grande ou não. A gente tem um deslocamento do centro econômico do Brasil, do Nordeste para o Sudeste, tá certo? A gente vai ver, existe uma mudança da capital de Salvador para Rio de Janeiro, em 1763. A gente tem um deslocamento do eixo do centro político, também do Nordeste para o Sudeste, tá certo? A gente tem inflação. Tio, a inflação é um exemplo muito grande. Onde a gente tem muita grana, muito dinheiro, nesse momento, entenda esse dinheiro um ouro, o ouro acaba não valendo tanto. Se existem barras e barras e barras de ouro sendo rodando o local, ninguém vai querer vender um pedaço de carne por uma moeda de estanho. Pô, eu trabalho muito e tem ouro sobrando, né? Tem ouro sobrando. Então, o valor do pedacinho de carne vai ser uma lasquinha de ouro. Isso fez com que a inflação andasse em galopes, fosse aumentando o valor das coisas, pois tinha mais dinheiro no local. Eu vou dar um exemplo no Brasil. Se o Brasil hoje tiver a seguinte sacada: o Brasil está precisando de dinheiro, então vamos produzir papel. Papel. Aumenta o salário de todo mundo. R$1.000? Não, bota 10 mil. Só vamos fazer papel. Isso aumenta o valor. Pois de 1.000 para 10 mil são 9 mil a mais. Isso faz com que os produtos aumentem e a inflação também aumente. Aconteceu na área da mineração no Brasil. Mas isso reverberou ou fez com que também houvesse na Europa, pois não só em Minas, como nas colônias espanholas, acharam muito, muito ouro. Então, ouro era uma coisa em grande quantidade na economia, tanto brasileira quanto europeia. Tá certo? A gente tem uma urbanização maior, o aumento do fiscalismo português. Lembra, existia uma maior fiscalização do ouro. Para onde ia esse ouro? Da onde vai esse ouro? Principalmente com quinto e tudo mais. E a maior mobilidade social.
Boa. Ao contrário lembra, a gente sempre está comparando um português, com a estrutura açucareira, porque além de ser a mais próxima do Brasil, é que geralmente em provas se compara muito. Vamos falar então o que é mobilidade social. Mobilidade social é quando você nasce pobre, mas é de si e um tempo, trabalho, estudo ou sorte, você virá rico e sua posição social modifica. Na área açucareira do Brasil, não existe muita essa mobilidade. Você nascia no seu engenho, você normalmente morreria no seu engenho. Você absorveria isso do seu pai e continuaria. Já nas minas diferencia. Há pequena chance de você lá cavando, sei lá, um pequeno empresário tá lá, tu e um escravo, tu paga o imposto desse escravo todo santo ano. Do nada tu acha um pedaço de ouro e fica rico. Tua mudança social foi de um dia para outro. Lógico, isso não é normal, isso não é um exemplo a ser. Todo mundo conseguiu, tio? Não, lógico que não. Mas sim, houve uma mobilidade relativa, uma relativa mobilidade social, diferente lá do engenho. E não tinha essa sorte. A pessoa não vai tropeçar. Ah, ontem eu tropecei e caí numa terra de engenho já montado, tinha tudo lá. A plantação, os escravos, não tem muito como, não é verdade? Ou comparando até hoje em dia de grandes invenções e deixam pessoas ricas em meses ou até anos. Não tem muito isso. Mas no ouro existe uma relativa mobilidade social. Mas já a gente está falando disso, vamos falar da sociedade do ouro. Como a sociedade açucareira, o ouro também transformou-se no centro social, no qual toda a estrutura se modificou ou até mesmo modelou para uma nova forma de produção, o que dava valor. Agora, lá em cima a gente a gente sempre vai ter uma elite. A elite, além de ser rica, poderosa, política e economicamente, mas é em quantidade menor. Na sociedade açucareira, a gente tinha, lembrando, os senhores de engenhos. Agora a gente tem uma elite mineradora. Aqui na sociedade açucareira, a gente tem os trabalhadores livres, comerciantes, artesãos, policiais, entre tantos outros. Na sociedade mineradora tinha classe média. Essa classe média, de vez em quando, era muito rica. Muito rica, lógico, não chegando a uma elite mineradora, mas bem rica, pois eram comerciantes e vendiam, entre tantas outras coisas, carne, comida, podia ser artesãos, e embaixo, em todos os casos, o escravo. Lembrando que existe diferença entre escravos da sociedade açucareira que viviam no engenho e os escravos na sociedade mineradora, com relativa liberdade. Muitos desses escravos, até a maior quantidade da sociedade açucareira, poderiam comprar sua alforria. Já e vendiam produtos e pegavam uma parte pequenininha, mas pegavam, ou quando achavam ouro, também poderiam, em alguns casos, ter a parte desse ouro. Rapidinho, eu vou mudar agora. Mas, porém, todavia, iremos conversar sobre, hoje, no caso, bem, deixa eu reformular, desculpa, hoje não acabaremos por aqui. Falemos sobre a estrutura da sociedade do ouro, como se comportava, mas hoje o Brasil vira independente. Como, tio? Como uma sociedade colonial e há pouco tempo era formada por indígenas,
e quase Portugal não prestava atenção, se tornou o centro, o nome de Portugal, uma descoberta do ouro, vira o centro político também de Portugal, a gente vai ver como, e vira independente. Como isso aconteceu tão rápido? Aonde eu me perdi? Não, a gente não se perdeu ainda não. Pois existe, neste momento, duas revoluções. Eu preciso conversar com vocês. Primeiro é a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vira independente dos países ingleses. O reino inglês perde o controle da América, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, teve uma das coisas mais importantes, que é a Declaração de Independência. Eles têm um texto que até hoje é uma coisa mais importante para o estadunidense, na qual dizia o seguinte: todo mundo é igual perante a lei. Era um marco histórico. A partir de agora, isso vai propagar por tantas outras revoluções, independências, e irá resultar, entre tantas outras coisas, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Sim, caro amigo, a história é muito interligada. Quando a gente fala, aconteceu a independência lá dos Estados Unidos, que reverberou ou se propagou até a Segunda Guerra, sim, tio, pois ela era uma nova forma de pensar, de agir, na qual todo mundo era igual. Não existe mais essa ideia de uma pessoa dominar todo o reino, todo o local. O local é das pessoas. E cabe às pessoas, a controlá-lo, a decidir o seu futuro. Mas vamos lá. A gente falou da primeira. A segunda é a Revolução Francesa. Todas essas revoluções, eu vou começar a planejar com vocês, ver qual é a melhor forma de a gente sentar no sábado, na sexta, e falar das revoluções coloniais e as revoluções que estão acontecendo no mundo. Não tem como a gente parar em 1 ou 2 horas e falar de uma Revolução Francesa de forma rápida. Não tem como. Então, eu vou botar no grupo e decidimos junto qual a melhor forma de falar dessas revoluções. Mas eu preciso citá-la. A Revolução Francesa, e muita gente acha, é uma das coisas mais bonitas que aconteceram. A história é linda, sim, mas ela é mortal. Pois, pela primeira vez, existe um ataque direto a uma antiga forma de controlar, ao velho regime. Existe nada mais, nada menos que uma guerra civil contra o velho regime. Que velho regime é esse? Contra o absolutismo. As 3 ideias de fraternidade, liberdade e igualdade agora estavam na boca de todo francês. A morte de várias pessoas, inclusive os reis. Os reis foram mortos de pior forma possível. Mas muita gente morreu na guilhotina. Mas morreu a rodo. Mas o ideal de liberdade, fraternidade e igualdade foi propagado para o mundo todo. Existia uma nova maneira de olhar o mundo. O mundo começou a absorver dizendo assim, é mesmo. Porque existe um rei e controla a nação. O que dá direito a esse rei de controlar a nação? E começaram a dizer, por que a gente não é igual? Lembra, tio. É diferente, mas não muito.
Esse igual é igual política e culturalmente. Se alguém for condenado a alguma coisa, a nossa legislação garante igualdade em, vamos dizer assim, judicial. A gente sabe, isso não, em muitos casos, não é feito mesmo e tudo mais. Mas é o que diz, né? A gente tem igualdade. Nessas duas situações, tanto na independência dos Estados Unidos como na Revolução Francesa, quem saiu prejudicado foi a Inglaterra. Mas tio, eu estudei e sei que a Revolução Inglesa fez a Inglaterra ser um absolutismo, mas parlamentarista, ou seja, além de absolutos, eles tinham um parlamento, ou seja, a parte dos senadores, parlamentares, tudinho existia. Então a França não se incomodou com o fim do velho regime. Vamos lá. A França não, a Inglaterra. Vamos lá. Os Estados Unidos era colônia da Inglaterra. Fez com que a Inglaterra perdesse completamente sua colônia ao virar independente. E a França, mesmo também indo ao mesmo caminho, recebeu um cara, um rapazinho, que eu gosto de chamar de Napoleão Bonaparte. Tio Napoleão Bonaparte. E massa, essa história dele é fantástica. Sim, é um cara que a gente realmente tem um apreço por ele. Napoleão Bonaparte consegue acalmar os ânimos franceses sendo um absoluto, mas não um rei, sim um imperador. E começa a crescer, conquistando, lógico, os países vizinhos à França e se expandindo até chegar na Inglaterra e na Rússia. Na Rússia, ele levou um pau. Foi um cacete ele levou na Rússia. Mas, quando a gente for falar da Revolução Russa, a gente volta aí. Vamos falar hoje da Inglaterra. A Inglaterra, além de ser, neste contexto que a gente está estudando, da história, o centro político e econômico de todo mundo, o que hoje a gente vê Estados Unidos e a China, por todo esse período colonial, imperial e o República Velha, a gente vai juntar e dizer assim, é a Inglaterra. Esse líder econômico e político, e a gente hoje tem consciência, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Alemanha, nenhum desses eram não, era só a Inglaterra. Muito pelo fato de ser a primeira a se industrializar. Inglaterra, nesse período, já tinha o começo da sua segunda ou primeira Revolução Industrial. Ou seja, ela tinha o que ninguém no mundo tinha feito com tanta qualidade. Virar manufatureira, ou seja, produzia uma coisa. Mas chega o nosso querido Napoleão Bonaparte, perto do litoral, lembrando que a Inglaterra é uma ilha, um arquipélago, no caso, e dizer assim, eu quero o seu território. Inglaterra, não. Eu tenho a melhor marinha e vocês não vão conseguir me conquistar. Napoleão, muito inteligente, fez o seguinte: o que faz não? Então, a partir de hoje, eu declaro bloqueio continental. Bloqueio continental é nada mais, nada menos que você bloquear a entrada de produtos, de diversos produtos na Inglaterra, fazendo com que, um tempo, ela não conseguisse produzir vender os seus produtos manufatureiros e tudo mais, e acabar cedendo ao avanço de Napoleão. Mas neste momento a gente tinha o nosso querido e amado rei de Portugal, ou Portugal em geral. Portugal em geral. Ah, tio. Então, Portugal
decidiu ir para que lado, tio? Portugal não podia abandonar a Inglaterra. Portugal não podia abandonar a Inglaterra, pois nas costas dele, além da França, tinha a Espanha. A União Ibérica foi a união forçada pela Espanha, juntou Portugal e Espanha em um mesmo reino. Portugal e Espanha se tornou o mesmo. Portugal pede ajuda à Inglaterra e o Zec separasse da Espanha. Mas um acordo de que daqui para sempre Portugal devia à Inglaterra, fazendo com que Portugal não só ficasse dependente da Inglaterra, como ele tivesse um tratos que o proibia de falhar com a Inglaterra. Sabendo disso, Portugal disse: tá bom, Napoleão, não vamos fazer mais comércio com a Inglaterra. A Inglaterra são bobos, feios, chatos, horríveis e babacas. Nessa ordem. Não vão. Mas por baixo do pano, ele continuava a fazer comércio com a Inglaterra e permitia que a Inglaterra tivesse um certo controle nas decisões de Portugal. Napoleão, e não era bobo nem nada, fez que é Portugal. Tu tem algum tempinho aí para eu poder te avançar e te aniquilar. Aí eu venho a vocês. Fuga ou transferência? Nessa situação, Portugal não tem escolha. Portugal não tinha exército, não tinha a sorte da marinha inglesa defender. Porque não é no mar, é por terra. Então, a Inglaterra fez o seguinte acordo. Façam o seguinte. Eu pego toda a minha marinha, escolto o rei, escolto a rainha, escolto o príncipe até o Brasil. Vamos esperar tudo se acalmar e daí vocês retornam. O rei de Portugal, não, é um rei, né? Não, não vou. Aí tentava, neste momento, fazer um tipo de acordo com Napoleão. Aí fez o seguinte, Napoleão, vai não, foi realmente um ataque. Na madrugada desse ataque, enquanto Napoleão entrava de um lado, o rei saía por outro. Uma fuga. E não foi uma fuga meio assim planejada, na qual as pessoas, os portugueses fossem incluídos ou até mesmo salvos. Não. Era uma fuga tipo, corre, negada. Pego e tiver para pegar, roubou vários dinheiro, levou com ele. Não pode ser chamado de roubo. Não pode ser... Não pode ser chamado de roubo, porque pertencia a ele. Já o mercantilismo dava autoridade ao rei de tudo que fosse ouro pertencesse a ele. É o mercantilismo. Ele, junto com várias pessoas, principalmente nobres, pegaram barcos que foram protegidos por Portugal e vieram para o Brasil, especificamente Salvador. Tio, a gente já teve uma ótima oportunidade de ir para Salvador. Existem lá negras que têm um cabelo com aquele... eu me esqueci o nome do negócio que bota no cabelo, que é branco, que protegia o cabelo. Tio, incrível, isso não é uma cultura afro-brasileira. Isso é nossa cultura, uma junção, uma teia de várias culturas do mundo inteiro. Isso é específico desse período, no qual as nobres e vieram junto à família real, pegaram piolho no caminho e tiveram que raspar o cabelo. Ao raspar o cabelo, botaram uma túnica, eu acho que chama assim, que envolveu a cabeça um pano. Ao chegar em Salvador, que num período já não era a capital do Brasil, ao chegar em Salvador, as negras, as brancas, todo mundo olhou e disse:
Isso deve ser a última moda da Europa. E até hoje é usado. Legal, né? Eu acho legal. Um piolho pode modificar toda a história do mundo. Aí vamos lá. A gente já falou da fuga dos, dos da família real aqui para o Brasil, tá certo? A fuga aconteceu em 1807, tá certo? Isso já foi um Lisboa sendo atacada, tá certo? O termo foi fuga. Você vê, principalmente nessa foto, a ação da galera meio que tipo, para onde essa turma vai? Vocês vão deixar a gente aqui? Não, não deixa a gente aqui. Você vê a cara. Lógico, isso é uma pintura e tudo mais. Mas você percebe isso, tá certo? Vamos lá. Ao chegar especificamente no Rio de Janeiro, começa. Tio, existem várias questões e trabalhos sobre o início da nossa independência. O oficial, o que cai em prova, tanto prova da polícia, quanto prova do Enem, como concurso, e dá início à independência do Brasil, é a chegada da família real aqui no Brasil em 1808. Mas essa questão caiu especificamente na prova da Polícia Militar 1 ou 2 anos atrás, e é sempre bom. Lógico, a gente não vai fazer só Enem na vida, né? Tantas outras provas estão por vir. E é bom ter essas divisões de fatos históricos. Tio, ao chegar no Rio de Janeiro, tiveram a seguinte sacada. Lembra, e quem trouxe os portugueses aí para o Brasil foi a Inglaterra? A Inglaterra solicitou algumas coisas como troca, tá certo? A primeira é a abertura dos portos. A abertura dos portos é a abertura. Eu tinha um professor que, desculpa o termo, dizia assim, a abertura das pernas do Brasil ao... lógico, isso é um termo terrível, chulo. Não usei, ninguém ouviu. A abertura da nossa economia à Inglaterra. Começando a abertura dos portos à sociedade... eu vou ler especificamente. A abertura dos portos a reinos ou países amigos. A partir desse momento, o pacto colonial, na qual a colônia só era autorizada a fazer comércio com sua metrópole, a partir desse momento, o Brasil podia fazer economicamente ou fazer comércio com qualquer país do mundo. Ele é genial para o que a Inglaterra precisava. Inglaterra manufatureira produzia muita coisa e usou o Brasil como lugar de escoamento dos seus produtos, tá certo? Aí, ó. Porém, a abertura dos portos beneficiava principalmente a Inglaterra, e naquela época dominava o comércio mundial e passou a ter vantagens comerciais com o Brasil. E também, nesse período, a gente revoga o Alvará de 1785. O nome desse alvará chama Alvará Maria, na qual proibia a ter manufaturas aqui no Brasil, ou seja, indústrias aqui no Brasil. Então a gente vê que é a abertura econômica. A gente passa a ser uma economia colonial e passa a entrar, dar os primeiros passeios para uma economia capitalista. E isso foi, lógico, a abertura dos portos das Nações Amigas teve uma importância gigantesca, mas eu quero que vocês lembrem o Tratado de 1810. O Tratado de 1810 dava diversas vantagens à Inglaterra. Portugal, a partir desse momento, para de ter o controle econômico do Brasil por total. Primeira coisa que se fala é
O tratado de amizade e aliança, comércio e navegação e regula algumas atividades de ingleses aí no Brasil. Ele desrespeitava a soberania portuguesa no Brasil. Vamos ver como. Primeiro, direito à extraterritorialidade. O Tratado de Amizade e Aliança fazia com que... eu vou reformular para a gente entender tudo. O nome do tratado inicial é 1810. Tratado de 1810 é o nome inicial. Dentro desse tratado de 1810, a gente tem o Tratado de Aliança e Amizade, ou Amizade e Aliança. Esse Tratado de Amizade e Aliança dava direito aos ingleses de extraterritorialidade. E era o seguinte: se ingleses fizessem alguma coisa errada aqui no Brasil, só poderiam ser julgados pelos ingleses. O Tratado de 1810, Amizade e Aliança, o direito de extraterritorialidade faziam com que os ingleses não sofressem punições por portugueses ou brasileiros, independente do que eles fizessem em território brasileiro. Isso é terrível para a unidade de um local. Pensem nas de vocês. Chega o filho da vizinha, aquele pirraia que não para um minuto. Você tem vontade de bater a cabeça dele na parede bem carinhosamente. E você não pode dizer assim: menino, para. Você tem que avisar a mãe, para a mãe, se ela quiser, punir o menino por alguma coisa que ele fez. Esse, lógico, é um exemplo. A gente pode usar exemplo em tantas outras coisas, de um cara dos Estados Unidos vir para o Brasil, furtar, roubar ou fazer coisas terríveis no Brasil, e o Brasil, como nação, não poder julgá-lo aqui. Teria que dizer: os Estados Unidos, olha esse menino aqui, ó. Isso é terrível para a nação. Mas e ainda é pior as taxas alfandegárias. A abertura dos postos precisava regulamentar o quanto de impostos se pagaria para trazer uma coisa para o Brasil, ser vendida aqui no Brasil. É o início dos nossos impostos altíssimos. Mas vamos lá com calma. Produtos vendidos de Portugal aqui para o Brasil se cobravam a taxa de 16%. Produtos de qualquer outro lugar do mundo se cobravam a taxa de 24%. Produtos vendidos no Brasil pela Inglaterra se cobrava a taxa de 15%. A menor possível. Ou seja, mesmo que Portugal e Inglaterra tivessem o mesmo produto, o produto da Inglaterra valeria mais a pena. Primeiro, eles eram mais baratos. E isso fez com que o Brasil se inundasse de produtos ingleses. Produtos ingleses dominaram o comércio brasileiro nesse período, fazendo com que sempre o Brasil entrasse, a gente chama de déficit. Déficit onde você compra mais e vende menos. Ou seja, você deve dinheiro. A sua balança comercial fica em déficit. É aquilo: tio, eu recebo 2.000, mas meus gastos mensais é de 4.000. Então você tem um déficit. Você falta 2.000. Tranquilo? O Brasil sai da órbita do capitalismo mercantilista português para ingressar na dependência do capitalismo industrial inglês. Ou seja, toda a estrutura do comércio brasileiro, da economia brasileira, era baseada na economia inglesa. Tá certo? Olha, vê o Tratado de Aliança e Amizade. O quanto era vergonhoso para o Brasil e Portugal. Dom João prometia reduzir e abolir o tráfico de escravos. Tio, que top, a Inglaterra e o fim do tráfico de escravos. Então eram bonzinhas. É um motivo bom, mas era uma coisa boa por motivos errados. A Inglaterra queria que o Brasil acabasse com os escravos pelo seguinte fator de que escravo não compra. Escravo não é vivo no comércio. Então, não é mais uma pessoa para comprar
produtos ingleses. Dava liberdade religiosa aos ingleses, isso é bom. Proibia a Inquisição no Brasil. Lembrando, a Inglaterra não é cristã, eles não são católicos, eles são anglicanos. Anglicanos é uma ruptura do catolicismo, no qual o principal não é o Papa, o principal é o rei da Inglaterra, atual a rainha da Inglaterra. E dava direito aos ingleses retirarem madeira das matas brasileiras. Vê, ele dava direito a tudo aos ingleses. Então, vamos falar então exclusivamente de Portugal. Portugal chega, abertura dos postos, tratado de 1810 e vai para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade central, vira a capital, mas o rei de Portugal não veio sozinho, ele veio com muita gente, o que era comum, as cortes eram enormes. E como alojar essa corte e era gigantesca? Como colocar as pessoas, as novas famílias, em casas? As famílias não iam ficar sozinhas, abandonadas. Então, houve inicialmente vamos dizer assim, um roubo, uma retirada das casas das pessoas e dar aos nobres. Você acordava e na frente da sua porta tinha um PR. O PR é propriedade real, era a forma correta de falar propriedade real, mas por baixo dos panos, a sociedade do Rio de Janeiro chamava de propriedade roubada ou ponha-se na rua. Isso era uma forma de pegar aquela casa e dar ao nobre seguinte, tá certo? No Rio de Janeiro também teve mudanças econômicas. No Rio de Janeiro não, no Brasil. Abertura dos portos, como a gente já falou, tá certo? Revogou ao alvará e proibia a manufatura, agora podia industrializar dentro do Brasil. Houve, lógico, um avanço nas estradas, reforma nos portos, até porém, e a gente era onde estava o rei de Portugal. Então tem que melhorar as estradas, os portos, tá certo? A gente tem o incentivo da indústria têxtil e da metalurgia, lógico, no início, principalmente o Marquês de Pombal, na qual a gente tem aqueles primeiros suspiros de uma relativa industrialização, tá certo? Também tivemos mudanças políticas, administrativas em geral. A gente tem toda uma criação no Brasil de uma sociedade real, onde tinha os 3 ministérios, guerras estrangeiras, marinha, fazenda do interior, fundação do Banco do Brasil. A gente tem aí o início do que hoje é um dos bancos mais importantes. Lembra, isso tudo era pro rei, mas o Banco do Brasil é um banco para guardar o dinheiro do rei. Lógico, um tempo ele foi melhor gerido, administrado, e é hoje. Mas a ideia disso era tudo pro rei. Instalação da junta de comércio, instalação da asa de suplicação, e hoje o Supremo Tribunal seria o maior setor de você pedir, que era mais elevada a Corte da Justiça. Em 1805, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Vamos voltar lá para o nosso querido e talvez amado Napoleão Bonaparte. Lembra, tio, a história não é cortes, a história continua. Bonaparte não parou por aí, ele conquista Portugal, tá certo? Mas, porém, todavia, Bonaparte é derrotado pela Rússia, pelos ingleses e por uma junta de países. Houve a derrota de Portugal. E, porém, todavia, com essa derrota, existiu o que a gente chama de redivisão, ou seja, todos os países que foram conquistados por Napoleão foram devolvidos à família real dos seus pertencentes. Portugal, o caso de Portugal já é um caso diferente.
o pessoal estava em Portugal e todos os países, Inglaterra, Rússia e tantos outros, diziam o seguinte: não vamos dar de volta ao rei de Portugal o seu território, pois ele não está no reino. Ele não está no reino dele. Ele está em outro lugar. Então, para poder receber de volta e para confirmar o seu poder, ele fez o Brasil de Reino Unido a Portugal e Algarves. Existe aí um salto gigantesco na história, na qual a gente deixa de ser uma colônia, uma coisa rebaixada, totalmente administrada por outro país, e passamos a ser um Reino Unido. A gente pertence, a gente estava um reino de Portugal, no qual o rei está aí. Vê, isso, lógico, um spoiler. A gente tem a expansão, primeira, econômica, vem a expansão econômica, Tratado de 1810, a abertura dos postos, alvará de 1875, revogado, 1700, né? E a gente tem uma autonomia relativa, lógico, autonomia política também. Vê o Brasil começando a sentir a sua independência. Lógico, não independência do... A gente vai trabalhar mais para frente, mas uma independência política e econômica. Agora os comerciantes brasileiros poderiam comercializar em qualquer lugar. E a gente para de ser tratado, visto, desculpa, como uma colônia, e passa a ser tratado, visto como um reino unido a Portugal e Algarves. Ao chegar no Rio de Janeiro, também houve incentivo cultural e patrimonial. Coisas como a fundação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofício, a criação dos cursos de Rio de Janeiro e na Bahia, cirurgia, química, agricultura, desenho médico. Por exemplo, na Bahia a gente tem o primeiro curso de medicina do Brasil. Tá lá, até hoje a faculdade é belíssima, inclusive. A fundação do Museu Nacional, infelizmente, o fogão um tempinho atrás, da Biblioteca Real, do Observatório Astronômico, a criação do Jardim Botânico, todo mundo fala, é belíssimo, tenho muita vontade de conhecer. A criação da imprensa régia, primeira gráfica do Brasil, estimulação do desenvolvimento das artes, uma vida da missão francesa para o Brasil. A gente tem criação de escolas, fundação das escolas de medicina, academias militares, biblioteca real, Jardim Botânico, imprensa régia. Tudo isso no Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro se desenvolve exclusivamente para o Brasil inteiro. A gente não tem isso de academias militares no Brasil inteiro. Era no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro passa a ser o centro político, econômico e artístico do Brasil. Tá certo? Como a gente não é de Ume Seco, né? Pernambucano não é de engolir satisfação e ir embora. Eu falo pernambucano, mas é brasileiro em geral. A gente não engole, vamos dizer assim, satisfeito. E temos nossa Revolução Pernambucana de 1817. Nessa Revolução Pernambucana, a gente virou uma nação. É uma das primeiras revoluções ou revoltas, ou vamos dizer assim, tretas, que faz com que o mundo olhasse para o Brasil já querendo a independência. São revoltas, revoluções que a gente chama emancipistas, que queriam retirar ou se retirar de um reino português. A ideia aí era virar um reino, a gente ia virar um país, como muito... Onde a gente fala a gente é Pernambuco, tá certo? Por quê, tio? O açúcar não estava mais dando financeiro, tá certo? E, tipo assim, o açúcar não estava dando tanto lucros e a gente tinha uma enxurrada de portugueses vindo para o Brasil solicitando direitos e eram superiores a qualquer coisa, tá certo? E agora existia no Portugal, em Pernambuco, vários comerciantes portugueses que exigiam lucros altíssimos
fortíssimo, tá certo? Eu até escrevi ali, ó, Pernambuco, um dos maiores centros da produção açucareira do Nordeste brasileiro, estava atravessando uma grave crise econômica em razão ao declínio das importações do açúcar e do algodão. Além disso, uma grande seca assolou o Nordeste entre 1815 e 1816, destruindo quase toda a plantação. Insatisfação popular aumentou, ainda mais diante dos pesados tributos e impostos cobrados por Dom João V. Então, nós nos revolucionamos contra Portugal, querendo ser livre, países livres. Os principais líderes dessa revolução foi Domingos José Martins, José de Barros Martins também, tá certo? Ele era o leão coroado, inclusive. João Ribeiro e Miguelino, esses dois últimos eram padres, tá certo? O que eles cobravam, o que eles pediam: abolição dos impostos, liberdade de imprensa, e o novo governo era republicano. O tipo de governo a gente vai ver mais para frente. Tio. Isso lembra um pouquinho a Revolução Francesa. Sim, lembra, a história é uma linha. Tudo que acontece antes perpetua e vai acontecer depois. Isso era uma Revolução Francesa em pequena escala. Tudo isso, se eu falar, quando a gente for falar da Revolução Francesa, eu vou falar abolição de impostos. Os impostos sempre são muito altos de reis para as pessoas. Liberdade de imprensa, poder falar o que quer. E o novo governo era republicano, igual à Revolução Francesa. Tá certo? O desfecho. A gente consegue virar assim um país por um outro período de tempo. Essa revolução se propagou para diversos estados, como Paraíba, Sergipe, Alagoas, tá certo? Mas foi suprimida e a gente foi derrotado. Lembra que nossa bandeira é a mesma bandeira, ou muito semelhante à bandeira do país Pernambuco do período, tá certo? Já falei do Reino Unido, de Portugal, mas vamos lá. Como estava Porto? Como estava Lisboa, Portugal em geral? Já o rei estava aqui, Napoleão Bonaparte não estava mais no poder, então houve a Revolução do Porto. A Revolução do Porto foi uma forma de revolucionar para mudar isso, e Portugal, os portugueses não estavam achando tão interessante. Já desde a abertura dos postos, o Tratado de 1810 e tudo que o rei de Portugal estava abrindo para a Inglaterra, fazia com que os comerciantes portugueses sofreram danos severos. E o rei deles estava no Brasil. Então, houve uma revolução, e essa revolução exigia uma monarquia constitucional, exigia liberdade política e liberdade de comércio. A gente tem a exigência da volta de Dom João a Portugal. A gente tem o fechamento dos portos brasileiros e o retorno do pacto colonial, ou seja, eles queriam que tudo aquilo que já existia antes voltasse. Mas lembra, agora a gente tem comerciantes no Brasil que não aceitavam mais voltar o que existia anteriormente. Não aceitavam mais esse retorno ao mundo colonial. Tá certo? Mesmo assim, Dom João volta daquele jeito, ele sabe fazer, roubando todo o cofre brasileiro, tá certo? Todo o cofre existia, todo o dinheiro existia no Banco do Brasil, foi furtado. Muita gente discute sobre o tempo, quanto tempo o Banco do Brasil existe. A gente sabe que ele foi criado já perto de 1808, mas, porém, todavia, esse momento aí o Banco do Brasil fale de novo, já que todo o dinheiro foi furtado. Dom Pedro volta em 1821 para Portugal, tá certo? Mas deixa ir o seu filho, o Dom Pedro I, tá certo? Dom Pedro, e mais pra frente vai virar o imperador, né? O Dom Pedro I, começa a agir
Uh, o termo certo é agir. Uma ajuda de políticos e eram brasileiros. Políticos e ficavam no Brasil. E já eram de brasileiros de fato. Mas vamos lá. Surge no Brasil uma divisão política. Temos os portugueses, partidos brasileiros e um partido mais radical. Tá certo? Não entenda partido como o PT, o PSDB, o PL, o PSOL. Entenda partido como um grupo de políticos com ideia semelhante. O que o partido portugueses queria? Como todo português, monopólio comercial, monopólio colonial. Portugal é o único que manda dessa babona aqui. Portugal, dono disso aqui. Temos que voltar a tudo e era antes de 1808. Viu, Pedrinho? Pedrinho, tudo antes de 1808 tem que ser retornado. Já o Brasil, o partido, ou o grupo de pessoas que se identificava um partido brasileiro, queria que nada retornasse. As aberturas teriam que ser continuadas e seria a independência, tá certo? Grandes propriedades rurais e a elite fluminense, a elite lá do Rio de Janeiro, participaram dela. E os radicais, e esse partido brasileiro queria mudança, mas não muito. Tá entendendo? Aquela mudança, vamos ser independente. Mas não muda a economia, não. Eu tô ganhando muito dinheiro, tá? Vamos mudar o Brasil, mas assim, não muito, tá? Deixa a elite ser elite, os pobres ser pobre. Pobre pode ser pobre. Pobre nasceu pra ser pobre mesmo. Deixa pobre na pobreza mesmo. Eles se divertem na pobreza. O Partido Brasileiro. O Partido Radical iria sim uma mudança no âmago do Brasil. É uma mudança de baixo para cima. Tá certo? Então, a independência do Brasil teve um dos grandes, eu vou chamar assim, de aliciadores, que foi José Bonifácio. José Bonifácio, ele era muito comunicativo, era um homem culto, dos mais cultos da colônia. Havia morado 33 anos na Europa e começou a fazer joguinho para poder conquistar a independência do Brasil. O rei do Brasil, e no momento era um rei de Portugal, junto com a corte, estava o maior caos em Portugal. Portugal, desde que o rei votou, ele teve que jurar a Constituição, que ele teve que dizer assim, a partir de hoje, a gente... eu não tenho direitos eternos, vamos dizer assim, exigia a volta de Dom Pedro a Portugal. José Bonifácio começou a articular, colocando na cabeça de Pedrinho a ideia dele ser o imperador aqui do Brasil. Então, em 9 de janeiro de 1822, o rei exige a volta do Dom Pedro para Portugal, e ele diz, para a alegria de todos, eu digo e fico. Lógico, isso não foi uma coisa do nada, tá certo? Foi uma coisa e foi construída, mostrada a ele o quanto ele poderia ser independente, tá certo? E esse dia do fico é um marco muito importante, pois se naquele período ele tivesse voltado a Portugal, o Brasil não teria conseguido virar um país independente, tá certo? Nisso, em 1822, um auxílio de quase ninguém do povo, o povo não participou. Lembra? Isso é uma pergunta muito recorrente. A participação do povo. Tio, a participação do povo na nossa independência, a guerra, a briga. Então, não existe nenhum tipo grande confusão, treta, não. Foi um conjunto de ações políticas, tá certo?
para poder fazer com que o Brasil fosse independente. Do dia do Fico é um grande exemplo disso. Não houve grandes acontecimentos. Simplesmente há uma carta a ele, exigindo que ele voltasse, e vários políticos se organizaram para fazer ele ficar. Tá certo? Mas vamos lá. Depois do dia do Fico, tem o Cumpra-se. Portugal manda para o Brasil uma carta régia dizendo que tudo que fosse feito no Brasil teria que ter uma carta autorizada pelo rei. Seria o famoso Cumpra-se. O que o rei de Portugal falasse tinha que ser cumprido pelos brasileiros ou pelos... Ai, desculpa. Então, houve uma participação, mas esse Cumpra-se foi totalmente negado por Dom Pedro. Tudo que seria de parte religiosa, política ou até mesmo judicial teria que passar pelo rei. E ele não. Nisso, Dom Pedro foi considerado o defensor perpétuo do Brasil. Em agosto, assinou um decreto declarando que as tropas portuguesas que estavam no Brasil eram consideradas inimigas. Tá certo? E em... Ai, meu Deus. Ai. E em 7 de setembro, em uma viagem, ele estava fazendo a São Paulo, ele recebe a carta na qual Portugal intimava ele a fazer o que o rei mandasse. Que tudo ele tinha dito de negar o Cumpra-se do dia do Fico não seria mais ideal. Em um momento, hoje a gente consegue comprovar que sim, ele estava em um momento particular, dando aquela bela e linda, fazendo um belo cocô, vamos dizer assim, um cocô imperial. Ele levanta, lógico, todas essas imagens que são referentes à independência são imagens de propagação política, de dizer, ó, nossa independência foi de forma, vamos dizer assim, de uma forma bem elitizada. Na verdade, tudo isso é muito esquisito. Primeiro, porque cavalo não sobe montanha. Para subir a São Paulo, usava jumento, burro, e são animais mais resistentes para subidas. E a partir desse momento, nós somos independentes. Então, gente, eu espero que vocês tenham um, um, conseguido entender. Foi um assunto mais extenso, tá certo? Porque a gente precisava. Foi, tá vendo? Esse tempo todo. Ah, eles me enganaram! Sim, sim. Lembra que desde a Revolução Francesa, Joab, existiu o que a gente chama de marketing político. Tudo era da política, tudo é imagens, vídeos, até mesmo quadros, vídeos é ótimo, né? Imagens e quadros eram de propaganda. Era para propagar. Sim, sim. Era para pagar uma forma. Ele me enganando, sim. Exato. Era para propagar uma forma política no qual nossos imperadores são seres divinos. Se tu procurar algumas imagens, a gente vê tipo um uso meio de um Photoshop histórico, de mostrar pessoas mais simpáticas. E pensa, esses reis que a gente conhece, feito Dom João, Dom Pedro, eram filhos de primos ou irmãos. Para quem estuda biologia, estuda um pouquinho, sabe que a genética não se dá bem quando são tão próximos. Aí eles eram feios, mas era feio de doer. Lógico, a beleza é particular. Nós achamos coisas bonitas, às vezes sem nem ver. Porque a beleza é muito do que a gente sente de carinho ou não pela coisa que a gente tá vendo.
A coisa mais bonita se torna muito feia se ela for arrogante, chata. Mas elas eram feias no sentido feio. Fake news não é de hoje, né? Se a gente ter calma de estudar a história, a gente vê. E fake news é muito antigo no Brasil, tá certo? A corrupção, na hora que eu estava lendo, eu sempre releio o assunto para vir dar aula pra vocês com mais propriedade. Você vê assim, a corrupção no Rio de Janeiro é uma coisa assustadora, principalmente por quem escreve esses livros, dizendo, gente, nesse momento, tanto do ouro quanto do Rio de Janeiro, aqui, a corrupção andou a galopadas. Tudo no Brasil só ia para frente com auxílio financeiro. Mesmo onde a coroa foi instalada no Brasil e toda a estrutura política também instalada no Brasil da coroa, existe corrupção de bater em gente. Então, gente, hoje a gente finaliza. A gente é independente. Hoje a gente se torna independente, fruto de uma cagada muito bem dada, tá certo? Espero que todo mundo tenha entendido. Eu vou botar no grupo. Eu já vou colocar hoje tanto as questões quanto tantas questões quanto o nosso slide, tá certo? Vou colocar hoje.